Ciro Nogueira, nessa entrevista que ele deu ao UOL, ele elogiou a atitude do Tarcísio e ele disse que o governador jamais pode ser favorável a uma sobretaxa que vai prejudicar muito a indústria do estado dele. Ele falou assim, ele está apoiando o Tarcísio, mas o painel da Folha de São Paulo, do nosso colega Fábio Zanini, ele traz essa informação que eu achei muito interessante aqui, que falando o quanto essa posição do Tarcísio está também deixando os bolsonaristas bravos, né? E eles disseram, bolsonaristas de São Paulo desdenham da tentativa do governador de se lançar em busca de soluções para a tarifa de 50%, e alguns disseram, inclusive, que o governador está parecendo um intérprete de Libras. É a direita, é o bolsonarismo rachado com o tarifaço, Josias? Ah, certamente, Fabiola. O Tarcísio de Freitas, ele caprichou nessa sua opção preferencial pelo erro, né? Ele, num primeiro momento, é, é, ele reagiu à crise do tarifaço à moda do avestruz, enfiou a cabeça no cinismo, pôs a culpa no Lula, ignorou a natureza política da sanção do Trump e colocou as conveniências do Bolsonaro acima dos interesses do Brasil e da economia do Estado que ele deveria governar. Ignorou as urgências, a emergência das empresas, dos empregados de São Paulo. Depois, em movimentos erráticos, o Tarcísio foi zigue-zagueando no palco à procura da melhor posição. Correu para Brasília para se encontrar com o Bolsonaro, foi à embaixada dos Estados Unidos, que não tem nem embaixador, como se ele tivesse algum papel como mediador dessa crise, senão a de força auxiliar, força complementar aos esforços desenvolvidos pelo governo federal. Foi ao Supremo, veja você, Fabiola, para pedir a liberação do passaporte do Bolsonaro para que ele fosse negociar. E o Bolsonaro, numa entrevista que concede ontem, ele diz, olha, me devolvam o passaporte que eu vou conversar com o Trump, como a informar que o Tarcísio cumpria uma missão dele quando foi ao Supremo para pedir o passaporte. E aí ele foi se ajustando até que ele assumiu a posição da economia, a posição que interessa à economia de São Paulo, a defesa das empresas, a defesa dos empregos, mas mesmo nesse momento ele faz um movimento que ele batizou de paradiplomático para estabelecer uma negociação paralela à do governo, à do Itamaraty. E aí ele se tornou um parapresidenciável na prática, né? Ele se tornou um para-Alckmin, ele se tornou um sub qualquer coisa, porque não faz nexo essa movimentação dele, né? Então, errou demais. Estamos voltando para quem está conosco na TV. Josias está fazendo uma análise da postura de Tarcísio de Freitas, que se por um lado ele acabou de ser elogiado pelo senador Ciro Nogueira, por outro ele está sendo criticado por alguns bolsonaristas que não falam publicamente, né? O único Eduardo Bolsonaro, que foi para o ataque dele publicamente, mas nos bastidores falam que ele está se comportando como um intérprete de Libra. E o Josias está concluindo aí a postura do governador paulista. Ele caprichou no erro, Fabiola, e errou tanto que, a essa altura, as pessoas já estão questionando a capacidade do Tarcísio de representar ou de se apresentar como uma alternativa competitiva para a eleição de 2026, a eleição presidencial. Começa-se a duvidar até da capacidade dele de se reeleger em São Paulo. Hoje, por exemplo, se o Alckmin se apresentasse como uma alternativa em São Paulo, será que o Tarcísio navegaria em águas tão plácidas como ele imagina? Então ficou uma situação difícil e, num primeiro momento, a impressão que dá, Fabíola, por isso a preocupação do senador Ciro Nogueira, que era um entusiasta defensor da candidatura presidencial do Tarcísio de Freitas, hoje a perspectiva que se abre é a de um estilhaçamento da direita, em vez de a unificação em torno do Tarcísio, a perspectiva é de apresentação de vários candidatos. O Tarcísio, se mantiver esta pretensão federal, o Ronaldo Caiado em Goiás, o Ratinho Júnior no Paraná, o próprio Eduardo Leite, que é também um candidato à presidência lá no Rio Grande do Sul. Então, são muitas alternativas. Quem tem muitos candidatos acaba não tendo nenhum, e esse estilhaçamento favorece a pretensão presidencial, a pretensão do Lula, o plano de reeleição do Lula.
porque dividida, a direita favorece o Lula, que agora está navegando aí nos erros dos adversários. Então, o Tarcísio caprichou, Fabiola. Ele entrou na fila para errar e se convenceu de que não tinha errado pouco, entrou na fila de novo e está entrando, e está errando demais e favorece. Ele se tornou um dos cabos eleitorais do Lula hoje. É ele, o Trump e o Bolsonaro.